Fala pessoal, tranquilo? Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que nem todo mundo gosta ali de trocar uma ideia, mas é muito fundamental. Estamos falando de comportamento, principalmente focado nos investimentos. Me acompanha até o final que você vai reconhecer várias situações e a ideia é, sem dúvida nenhuma, te livrar de algumas possíveis armadilhas ao longo dos seus anos como investidor. Tranquilo? Vamos lá então? Como vocês já estão acostumados, a gente sempre traz aqui alguma informação com fonte. Uma fonte aí de segurança, alguns dados que sejam auditáveis, algo que seja acadêmico. E para esse vídeo, nós vamos utilizar ali algumas poucas páginas do Behavioral Investing, do James Montier. Esse rapaz aqui, ele publicou em 2007 esse livro, não é pequenininho, são mais de 700 páginas, tratando basicamente da nossa questão comportamental enquanto investidor. E aí, folheando um pouquinho, até porque ele é muito caro, eu percebi que tem muita coisa útil que a gente consegue trazer para a filosofia do Barsi, aquele investidor brasileiro que gosta de ações que pagam dividendos durante anos e anos. Então, essa foi a grande motivação de poder trazer esse conteúdo, muito embora nós só tenhamos o livro em inglês. Mas a gente vai conseguir adaptar aqui dentro do possível. Antes de começar, é importante a gente relembrar algumas bases fundamentais da nossa condição humana. Calma que não vai ter muita viagem não, tá? Mas aqui são dados hoje que não adianta muito a gente ficar tentando contrapor. É a realidade e agora a gente tem que aprender a lidar com isso. A nossa tomada de decisão, ela é emocional por opção padrão. Isso tem várias explicações. Se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários que todos os argumentos contidos nesse slide, a gente pode construir um outro vídeo. E isso é só para você entender o quanto que ele é um assunto denso. Somos programados para o curto prazo, e aqui já fica um pouquinho mais tranquilo de se aceitar. Quando você olha um investidor novato, ele via de regra ele vai buscar aquela grande tacada, aquele resultado para amanhã, aquele momento em que ele vai investir pouco e vai ter um resultado exorbitante. Isso é explicado pela ciência, pela nossa própria biologia, enquanto um ser humano que era um organismo que buscava sempre a sobrevivência. Não tinha tanto planejamento, mas sim o imediatismo. Os riscos eles eram tão grandes que você não tinha tempo ou tinha energia para ficar jogando lá para o futuro. Você tinha que resolver as suas demandas para aquele momento. A segurança, a fome, o frio, Isso você tinha que evitar. Somos programados também para agir de acordo com o grupo. Isso está muito relacionado ao sentimento de pertença, de pertencimento. É claro que nós vivemos em sociedade e isso trouxe grandes vantagens em relação aos outros animais, em relação aos outros organismos. Isso acaba refletindo na nossa herança genética. O nosso cérebro, por mais que ele seja muito desenvolvido, ele ainda tem algumas funções muito arcaicas. E essa sensação de estar dentro de um grupo também é uma delas. E nem por isso é irrelevante, É claro que é fundamental, mas hoje nós temos outros aspectos em desenvolvimento. O autocontrole ele é um recurso limitado, porém ele pode ser aprimorado. Então, se você for perceber que tem uma certa aversão ao risco, aversão à perda, se você tende quase sempre a buscar aquele ganho imediato, se você não tem paciência para deixar aquele seu rendimento, aquele seu investimento gerar frutos lá no futuro, calma, fica tranquilo, não tem problema nenhum. Isso aí está relacionado ao autocontrole e ele pode ser treinável. Esse é o grande lado. Porém, não é fácil. E aí vem a contrapartida negativa. Mas vai dar certo. Vamos lá. Esse slide ele coloca já bem no início do vídeo e ele coloca uma série de vieses cognitivos, comportamentais, enfim, depende aí de como que você vai interpretar cada um deles, até porque nós temos muitas sobreposições, mas só para dar alguns exemplos aqui, aquela questão da ancoragem, a dissonância cognitiva, o viés de disponibilidade, aspectos relacionados à imitação e outros tantos outros aqui. Mas hoje eu vou focar basicamente nesses iniciais para que a gente consiga conversar e eu preciso muito da sua ajuda. Se você gostar desse tipo de conteúdo, por favor, deixa o like, se inscreve no canal e coloca aqui embaixo que você quer outros vídeos relacionados a essa temática. Combinado? Vamos começar aqui com a ilusão do conhecimento. E do que se trata esse pequeno assunto? Via de regra, a gente acredita que mais informação vai te trazer informação de melhor qualidade. E aí já chega dando uma porrada na nossa premissa,
enquanto ser humano. Isso aqui está errado. Mais informação não significa necessariamente informação de melhor qualidade. E eu sou até um pouco ousado em falar que mais informação é completamente diferente de informação de melhor qualidade. Vamos com calma. Eles fizeram uma série de estudos, isso lá na década de 70. Eu vou tentar traduzir aqui de uma maneira mais simples, para que vocês percebam que tem um fundamento aí social, um fundamento da nossa natureza humana. O que foi feito pelo Slovic há alguns bons anos, já tem mais ou menos aí uns 50 anos, foi o seguinte: ele pegou ali um grupo de pessoas que tinham interesse em corridas de cavalo, ok? E forneceu uma série de informações. Salvo engano, foram 88 informações sobre os principais cavalos e os seus históricos em relação a peso, a tempo, a frequência de machucado, a quanto tempo ele demorava para se recuperar e por aí vai. Ok. Além disso, ele falou: olha, eu preciso que vocês façam uma pequena projeção em relação às próximas corridas. Tranquilo? Mas eu vou separar esses agentes de corrida, esses avaliadores, em alguns subgrupos. Como assim? Para alguns grupos eu vou fornecer 5 informações adicionais, para outros 10, para outros 20 e para outros 40 informações adicionais. E vamos ver, já considerando que todos vocês têm um background, têm um conhecimento prévio relativamente comum, com essas informações adicionais, qual que vai ser o seu grau de assertividade e principalmente como que vai ficar a sua confiança em relação a essas projeções. E olha que curioso, a acurácia, ou seja, o grau de acerto desses avaliadores, praticamente ficou estável. Ou seja, independentemente de você ter poucas informações adicionais novas ou muitas informações adicionais, se você tiver uma boa base sólida, nesse caso aqui, retrospectiva, você já consegue ter uma boa acurácia dos resultados. Portanto, não seja um maluco tentando buscar todas as informações instantâneas das suas empresas. Essa é a ideia central de fazer esse pequeno comparativo. Nem sempre isso vai se refletir em uma qualidade menor. Como assim, Bruno? Pouco me importa saber qual que era o PL, o preço sobre o lucro de Banco do Brasil em 1929, ou qual é que é a data de nascimento do antigo diretor da Sanepar. Não fiquem presos a esses detalhes, essas informações muito minuciosas. É claro que eu estou exagerando aqui para vocês, mas tenham sim um conhecimento básico, porém consigam separar aquilo que realmente vai trazer algum resultado, alguma qualidade na sua tomada de decisão. E olha como que é muito perigoso isso. Nós estamos falando aqui da questão psicológica, da questão comportamental. Outra informação muito relevante desse estudo é o seguinte: quanto mais informação você tem, maior o seu grau de confiança, maior a sua sensação de estar fazendo aquilo que é correto. Só que o que é mais importante? Aquilo que você sente ou aquilo que efetivamente acontece? A gente quer resultado. Então, se você quiser ter mais informação para ficar um pouco mais tranquilo, isso vai te ajudar a baixar a sua ansiedade? Ok, mas não caia nesse erro, nessa ilusão do conhecimento de que saber mais vai aumentar sistematicamente a sua assertividade. Tranquilo? Então, isso aqui é a primeira informação. E para ser bem sincero, a gente consegue aplicar isso em qualquer área da nossa vida, né? Enfim, vamos seguir em frente. Subestimação e reação exagerada. Essa aqui é bem legal porque ele fala sobre informação. De maneira bem clássica, a gente pode dividir a informação em dois aspectos, em duas características: o peso e a força. Vamos lá, mais um exemplo. Imagina que você é um recrutador e você está com uma série de currículos ali para você poder avaliar. Tranquilo? Eis que de repente você se depara com um documento de um forte candidato ali, pelo menos, em que ele não tem uma página, nem duas, nem três, nem 10. Ele tem mais de 20 páginas descrevendo uma série de características, de habilidades desse cidadão, desse candidato. E aí você começa a ler e você fica impressionado, você fala: caramba, que é isso? Não, mas é assim, é assado, pô, né? Tudo aquilo com muito detalhe sobre aquele candidato. Só que de repente, na última linha da última página, você vai ver a fonte dessas informações. E lá está escrito: a mãe do candidato. Percebeu?
fica um pouco, né, dúbio. Será que aquilo realmente é tudo aquilo que está sendo escrito? Ou será que a gente teve ali um exagero por parte daquela fonte? E esse assunto, essa subestimação e reação exagerada, me lembra muito sobre algumas notícias que nós tivemos recentemente, e infelizmente é um comportamento comum das nossas mídias sociais, aquela informação miraculosa, com algumas informações segundo fontes, segundo pessoas bem relacionadas, segundo informações privilegiadas, vai acontecer isso, 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 e aí de repente você não tem então uma fonte de qualidade, mas você tem um excesso de informações que a priori deveriam ser transformacionais. E qual que é a grande decepção, né? A grande parte desses boatos não se torna realidade. Mas enfim, a gente está trabalhando ali sobre dois aspectos: o peso e a força dessa informação. Ele colocou lá no livro também um pequeno gráfico aqui, uma matriz para a gente poder entender isso aqui. Quando você tem uma informação que tem uma boa força, uma alta força e um peso muito grande, a gente não tem uma exposição muito grande a uma subestimação ou uma reação exagerada. E o mesmo ocorre quando tem uma força daquela informação muito pequena e um peso também muito leve. Traduzindo aqui, seria um site de fofoca falando que encontrou o CEO viajando em Cancún, de uma determinada empresa. Pouco importa, né, tanto a fonte e a informação em si. E ao mesmo tempo, quando você tem algum dado muito certo, muito rebuscado, muito bem detalhado da própria empresa, eu vou dar um exemplo para vocês com o próprio release. Para nós, investidores iniciantes, aqueles que estão com essa jornada ainda com pouco tempo, né, 5, 6, até menos de 10 anos, pelo menos na minha percepção, e você olha todo aquele documento completo, gigantesco, 200 páginas, ou até o formulário de referência, que é um grande documento regulatório, né, que toda empresa tem que ter, listada na bolsa, e você sabe qual é a fonte, sabe que aquilo é auditado e etc. A força e o peso dessa informação ela é muito grande. Então, a gente também não fica tão assustado. A gente até, né, sabe da importância, mas está lá bem colocado. O problema é quando você tem essa dissonância entre peso e força. Como assim? Se você tem uma força muito baixa, porém um peso muito alto, a gente subestima. Um exemplo disso talvez não seja o melhor, mas a gente consegue trabalhar isso aos poucos. Vamos supor o seguinte: Klabin soltou uma informação oficial, ou seja, tem um peso bem relevante, de um dado sobre os seus títulos que eles fizeram de dívida lá nos Estados Unidos. Recentemente eles anteciparam esses títulos que eram para ser pagos até 2024, eles estão antecipando para 2023. Então tem uma força pequena e tem um peso muito grande, dado que tem, né, veio da própria empresa. E o que a gente faz enquanto investidor? A gente subestima, underreaction. Isso pode ser algo completamente irrelevante, ou não. Entender o porquê que eles estão fazendo isso, qual que é a dinâmica, qual que é a perspectiva, questionar o próprio RI da empresa para entender os detalhes, e isso faz com que você escape dessa subestimação. Vamos conjecturar aqui algumas coisas. Quando você antecipa uma dívida, e nesse caso foi um título, um bond, você acaba pagando menos para aquele seu investidor. Então, aquela dívida que custava 100 milhões, por exemplo, começa a custar 90, porque você está antecipando todo o pagamento. Isso é ótimo. Além disso, a gente está vendo um certo desequilíbrio entre dólar e real. Então, talvez a empresa com a sua expertise de mais de 100 anos esteja entendendo que nesse momento é uma situação muito boa para você liquidar uma dívida em dólares, considerando a experiência que eles têm em câmbio. Ou ainda mais, se a gente quiser ir mais para frente, isso tende a trazer para a empresa uma reputação melhor para o mercado, caso ela precise buscar alguns novos títulos, alguns novos financiamentos, já que além de honrar todas as suas dívidas, todos os seus empréstimos, eles ainda antecipam quando eles conseguem. São aqui apenas algumas especulações, algumas interpretações indo além do óbvio, mas você entendeu como algo que pode passar despercebido para aquela pessoa um pouco mais atenta, ela entende realmente algo de qualidade na empresa? Então, por favor, não deixem que a subestimação domine aí as suas interpretações. E para fechar, como a gente acabou de citar também aqui nesse slide, quando nós temos o contrário, que é uma informação com muita força, com muitos e muitos e muitos detalhes, porém um peso bem irrelevante.
como portal de notícia. Taesa vai fazer uma subscrição de 2 bilhões de reais, obviamente com o lançamento aí das novas ações, devido à sua alavancagem, segundo algumas fontes internas da empresa. Isso vai ocorrer até mais ou menos o meio de maio de 2023. Olha quanta informação. E aí, olha a fonte. A gente tende a ficar assim, putz, é o fim dos tempos, Taesa distribuiu muito dividendo, o CEO, o CFO não sabem se planejar muito bem, toda a governança está sendo colocada em xeque, vou vender todas as minhas... Calma, respira, calma, vai dar tudo certo. Isso aí é quando você se expõe a uma reação exagerada. É bacana, né, esse tipo de contexto, até porque isso é estudado em outras áreas das nossas ciências, mas a gente consegue aplicar bastante aos investimentos. Indo agora para o viés de confirmação, esse já é mais falado por aí, mas eu gosto de trazer um exemplo real e recente. Vamos lá, vamos partir de um exemplo também. Ponto de vista. Você considera que Americanas é um bom investimento? Calma, me acompanha até o final. E quais são esses argumentos que você elenca, que você justifica ao falar que Americanas é realmente uma boa ação para você colocar na carteira? Quase 100 anos de história, possui marcas muito conhecidas pelos seus clientes, tem uma administração com experiência no ramo em que atua, grandes fundos de investimento detêm as ações da empresa e atua em quase todas as médias e grandes cidades do nosso país. Ok, isso pode até ser verdade, não estou negando, tá? Porém, quando você começa a estudar sobre uma empresa, é fácil você cair no viés de confirmação. Você tende a olhar apenas os aspectos positivos. Cuidado, muito cuidado. No finalzinho do vídeo vou falar algumas considerações em relação a isso, mas vamos aqui passo a passo. Qual que é a realidade? Qual que é o outro lado da moeda que a gente precisa considerar? E essas informações não são novas, são inclusive anteriores ao conhecimento da fraude. Margens desse setor, elas são pequenas, existe uma alta concorrência, há sim um histórico relevante de prejuízo e é uma empresa que demanda um intenso capital de giro. São fatos, não são suposições, não são meras interpretações. O que representa Americanas na verdade? Não é somente o positivo, mas é também o negativo. E como é que você faz para escapar do viés de confirmação? A gente já chega lá. Agora um último que a gente vai falar que é o viés de autoatribuição, mas eu coloquei aqui como eu sou bom, eu sou competente. O que é isso, Bruno? Você já reparou que algumas pessoas, quando elas começam a investir, há uma necessidade ou pelo menos um impulso inicial para que você tente tomar algumas decisões talvez não tão pensadas. E aí que está o grande problema. Quando você toma uma decisão e o seu motivo ele foi correto, ele foi coerente, ele realmente tinha ali alguma base para que isso acontecesse, e o resultado ele é positivo, você acha que isso é uma habilidade. Eu sou bom, eu sabia. É claro que isso ia acontecer. É o famoso engenheiro de obra pronta. Isso aí era óbvio. Por isso que eu tenho comprado há tanto tempo. Por isso que eu vendi essa ação há tanto tempo. Ela despencou, eu sabia que ela ia cair. Entendeu? Essa é a ideia. Agora, qual que é o grande problema? Quando você, pelo motivo correto, você toma uma decisão, mas o resultado ele é negativo, a gente tende a minimizar essa responsabilidade e fala assim, putz, foi azar. É o famoso, tinha isso, mas acabou acontecendo uma guerra, mas acabou vindo alguma pandemia, entende? São alguns aspectos que você tira a responsabilidade daquele seu desfecho negativo. E não é muito assim que tem que funcionar, principalmente em relação aos investimentos. E existe também a outra interpretação. Você, por motivos completamente aleatórios e nada corretos, você acaba acertando na mosca. E isso aí é visto como sorte. Não tem jeito. Você tá ali, vou comprar tal ação porque eu sei que vai pagar muito dividendo lá no futuro. Mas por que você sabe? Eu li em algum lugar, né? Ouvi uma voz aí que me falou isso e por aí vai. E acaba dando certo, a gente sabe que isso é sorte. Ou a gente considera que isso seja sorte. Agora, quando você, por motivos errados, acaba tendo um resultado negativo, aí realmente esse aí é o erro, tá? Então, o legal desse slide, desse viés aqui, é que a gente precisa tomar algumas decisões para que a gente não classifique aquilo que é habilidade, aquilo que é sorte, aquilo que é azar e aquilo que é erro. E a grande verdade é que esses 4 desfechos, eles vão acontecer na nossa vida.
Nós desejamos sempre que a habilidade seja o principal resultado. E o que vai diferenciar você lá no futuro? O que vai definir se você tem habilidade ou sorte, por exemplo, é você estudar os motivos corretos e as suas decisões tomarem alguns resultados positivos. Tudo bem? Agora vamos fazer um pequeno resumão colocando algumas informações adicionais. Então vamos repassar e finalizar esse vídeo. A ilusão do conhecimento tem um grande recado. O que você faz com as informações é o que realmente importa. E aqui eu queria colocar um pequeno adendo que eu já falei. Se você perceber que estudar um pouco mais sobre tal empresa te traz calma e tranquilidade, eu não vejo nenhum ponto negativo nisso. Porém, tome cuidado, porque não significa que você tem uma assertividade melhor do que aquela pessoa que faz uma leitura sucinta, correta e de qualidade, tá bom? Já nesse segundo caso, que é subestimação e a reação exagerada, consuma informação de qualidade de maneira adequada. É o que a gente já fala em outros vídeos da tal curadoria intelectual. Eu sempre, em todos os meus vídeos, eu sempre vou trazer Banco Central do Brasil, Ambima, Serasa, RI das empresas. Nunca eu vou ficar baseando meu conteúdo para vocês em cima de portais de notícias aleatórios. Não significa que eles são ruins, mas significa que existem fontes melhores. E eu acho que consumir uma fonte boa é muito mais produtivo do que você ficar consumindo qualquer tipo de informação. E nesse caso, queremos informação de qualidade, de maneira adequada, para que a gente não subestime nenhuma informação e também para que a gente não superestime nenhuma conclusão. Sobre o viés de confirmação, nós temos aqui também um pequeno adendo e eu acho que é importante falar sobre isso. Construa bases sólidas e questione com o diferente, com o complementar, necessariamente nessa ordem. O que eu quero falar com vocês? Estou começando a estudar sobre o jeito Barsi de investir. Bacana. Ações brasileiras que pagam dividendos, que estão em setores perenes, que tem um modelo de negócio muito resiliente e que tem uma previsibilidade interessante e tudo mais. Ótimo. Por que cargas d'água você vai querer aprender sobre hedge cambial? Pensando que você vai investir, sei lá, na Microsoft ou numa empresa lá na China. Ou para que vai servir um derivativo, sendo que você está de olho ali no Japão e algumas empresas centenárias que tem por lá. Não combina, não funciona. Você está colhendo várias informações de várias fontes e elas podem até ser de qualidade, não tem problema nenhum. Mas o seu objetivo qual que é? É ter uma base sólida. Então, sugestão para você que está começando, sim, tenha uma visão mais restrita e consuma absolutamente tudo do jeito Barsi de investir, do AGF, do próprio Barsi. Comentários anteriores de qualquer evento que ele tenha participado, palestras, teleconferências, cartas que ele tenha feito, documentos que ele tenha escrito, tudo. Absorva o máximo, mesmo. Pronto, você está preparado? Não, você não está. Mas você tem uma base sólida. E agora você começa a questionar. Deixa eu ver por que essa tal pessoa fala que dividendo não importa. Por que quando você compra uma ação ela te paga dividendo, na verdade você está trocando o dinheiro de um bolso pelo outro. E talvez isso seja irrelevante no longo prazo. Por que empresas de crescimento não entregam dividendos? Essas frases, e já deixar claro aqui que eu não concordo com nenhuma delas, tá? Elas são importantes para você questionar aquilo que você sabe. Esse é o grande ponto. Você tem uma base sólida e depois você estressa esse modelo. Depois você tenta derrubar. Se você não conseguir derrubar com argumentos contrários, parabéns. Você acabou de ter um conhecimento muito bem solidificado, muito bem construído, e aí sim você consegue ter mais tranquilidade para investir. Entendeu? Não estou negando abrir os olhos para outras teorias ou outras abordagens. Afinal de contas, a gente tem várias maneiras de chegar onde que a gente quer. Mas se você ficar bebendo de várias fontes ao mesmo tempo, provavelmente você não vai sair do lugar. Vai fazer um monte de coisa e não vai ganhar nada para o seu futuro. Tá bom? E para fechar aqui, o viés de autoatribuição, que eu tinha comentado rapidamente no último slide, ele tem um grande ponto aqui que o próprio Gustavo Cerbasi, que é uma outra pessoa que eu gosto muito, porém mais para educação financeira, em que ele faz essa sugestão. Construam um logbook. O que é isso? Um registro de todas as suas decisões financeiras. Então você chega lá e fala assim, maio de 2023, eu vou comprar Semin. Vou comprar por causa disso, 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 disso,
porque eu estudei esse aspecto. Eu acho que são essas barreiras de entrada que fazem com que o negócio seja resistente. Historicamente apresentou isso de qualidade, de resultado, e tem projeções com as seguintes informações dadas pela própria empresa. Percebeu que eu acabei de me proteger de todos esses vieses? Entendeu? Então, qualidade, sensatez, calma, o que você vai fazer, registro, questionamento e etc. Feito tudo isso, você deixa isso armazenado. E ao longo dos meses você vai repetir essa informação, ou pelo menos esse hábito. Depois de 1 ano, 2 anos, 10, 15, 20 anos, você para e olha, putz, o que o Bruno do passado, lá de maio de 2023, ele pensou quando resolveu colocar as ações da Semin na sua carteira, da CSN Mineração. Será que tudo aquilo lá se comprovou como verdade? Ótimo. Então, a inteligência, ou pelo menos a perspectiva que ele teve do negócio naquele momento, se tornou realidade. Provavelmente isso foi uma habilidade. Pode ter sido sorte, mas vamos pensar que foi habilidade. Essas assertividades, elas aconteceram em outros momentos com outras empresas? Sim. Então, realmente, ele está se tornando cada vez mais uma pessoa habilidosa. Ah, Bruno, nem tudo que eu registrei no logbook aconteceu. Opa, pode ter sido azar, pode ter sido falta de treinamento, de estudo, ou pode ter sido realmente uma decisão errada e o desfecho também foi ruim. Então, foi literalmente um erro. O logbook ele é muito importante. E vocês acabaram de descobrir um dos primeiros motivos que eu resolvi criar o Vida de Acionista. Foi uma questão pessoal mesmo. Eu queria fazer registros, não apenas escritos, mas audiovisuais, de todas as minhas decisões, focando no jeito Barsi de investir. Peguem o meu primeiro vídeo lá de 2021, quando eu comecei aqui a gravar o conteúdo, e vocês vão ver minhas interpretações sobre Banco do Brasil, Vibra, IRB, Taesa, TRPL, Bradesco e etc. E ao longo dos anos, ao longo dos meses, eu fui produzindo cada vez mais conteúdo e algumas ideias eu carrego com mais força, com mais convicção, e outras eu vejo assim e falo, putz, foi realmente um erro. E é bom que eu tenha um erro registrado, que eu mostre a realidade, porque eu não quero cometer aquilo de novo. E a ideia é que vocês também não cometam esse tipo de erro. Se eu olho os meus vídeos antigos evitando os meus erros, a probabilidade de eu dar certo cada vez mais no futuro, ela cresce também. Então é isso, pessoal. Eu preciso saber demais se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo. Deixa aqui no comentário, ou se vocês quiserem conversar comigo lá e com o Mike, que é o editor do nosso canal, no grupo do WhatsApp, eu vou deixar também o link da descrição. E por fim, e não menos importante, nós temos aqui uma forma de apoio monetário, financeiro, melhor dizendo, que é lá no site Apoia-se. Também vou deixar o link aqui para vocês, e mensalmente existe ali uma mensalidade, ou melhor dizendo, uma doação automática, para que vocês possam colaborar cada vez mais com a qualidade de conteúdo e também da qualidade de imagem e de som, enfim, toda a qualidade técnica do nosso projeto Vida de Acionista. Conto com vocês, é claro que é algo totalmente voluntário, se você não quiser, eu vou continuar produzindo conteúdo, mas se você quiser nos apoiar, isso vai dar mais incentivo para a gente cada vez mais. Tranquilo? Até o próximo vídeo.